Que a paz e a graça estejam conosco, meus irmãos. Vamos conversar mais um pouquinho sobre a força da carne, um assunto que nós precisamos de, já comentamos uma outra mensagem, uma outra palavra, uma outra conversa, mas é preciso que nós conversamos às vezes mais detalhadamente sobre essa importante colocação, onde Paulo dá um grito lá em Romanos 7:24, dizendo assim: quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Então, nós, Gálatas 5:16, tem aqui uma colocação muito interessante. Nós gostaríamos de contribuir ou compartilhar com os irmãos esta palavra aqui, que seria ajuda, né? Até hoje alguém estava me perguntando, dizendo assim: pastor, eu não consigo entender a questão do o espírito e a alma. É uma coisa só? Eu leio bastante a Bíblia, tenho curiosidade, mas não entrou na minha cabeça o que significa isso. Eu entendo que é uma coisa só, espírito e alma é uma coisa só. Bom, tem os dicotomistas, né, que alega que é uma coisa só. Mas a Bíblia nos deixa claro que é uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E aqui no Gálatas capítulo 5, versículo 16, assim: mas digo, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Andai, quer dizer, nós vamos entender isso, em espírito. O andar aqui está falando exatamente da vida, do eu, da alma. A alma tem que andar, o eu, a vida tem que andar. Veja que é uma coisa, andar em o espírito ou na carne, né? Então isto é muito bom, quando nós entendamos a Bíblia, e nós estamos falando para aquelas pessoas que às vezes têm menos conhecimento. Eu sei que adultos, há elementos que têm alto nível de entendimento que nem precisaria de ouvir uma coisa dessa, né? Isso aqui é uma linguagem mais simples, onde pessoas mais simples que querem fazer a vontade de Deus e muitas vezes não alcançam o entendimento, né? E aquilo que nós alcançamos, nós procuramos ajudar dentro da palavra de Deus. Então existe alma, vida, que é eu, certo? E existe espírito, que é a parte divina, que está no centro, é a parte divina, aquele sopro de Deus, que Deus colocou, esta parte que é Deus. O eu não é de Deus, a alma ou a vida, né? Ela é aquilo que Deus, são as ações que Deus colocou na nossa vida. Não vamos complicar muito, não. E existe o corpo, certo? Existe o corpo, aí fica fácil. Corpo, o que é o corpo? Vamos falar primeiro do corpo? Então, o que é o corpo? O corpo é o evolucro, a capa, né? É aquilo que Deus fez do pó da terra, né? É essa parte menos, eu diria assim, menos importante, certo? Que todo mundo dá total importância, esse evolucro, essa capa, esse corpo que foi feito do pó, né? E esse corpo que todo mundo dá, ele trava uma luta, certo? Ele trava uma luta contra aquilo que é a parte divina, que é o Espírito Santo. A carne é chamada de natureza pecaminosa, né? Mateus capítulo 26, versículo 41, ele fala assim: a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em João 6,63, Evangelho de João 6,63, Jesus falou assim: a carne
João 6,63, a carne para nada aproveita. Veja que coisa, veja como é que nós invertemos as coisas. Todo o valor humano, a beleza, está na carne, porque que é visível, naquilo que vê é passageiro, toda a preocupação do homem está na carne, mas a carne para nada aproveita. O Romanos, capítulo 8, versículo 5, assim, os que vivem de acordo com a natureza humana, quer dizer, com a carne, têm a sua vida controlada por ela. Veja que coisa interessante, Romanos 8, versículo 5. Então a pessoa, ele vive de acordo com a natureza humana, a vida dele é toda controlada pela natureza humana, não é? E o versículo 7, né, do mesmo Romanos, vai dizer que o ser humano se torna inimigo de Deus. Veja que coisa, a carne, o ser humano, a carne, ele se torna inimigo de Deus, porque não pode estar sujeito à lei de Deus. Então, o versículo 13 do mesmo Romanos 8 diz que nós temos a obrigação de não vivermos segundo a carne. Isso é muito interessante. Então, veja esse evolucro, este corpo, né, que foi feito do pó, né? Parece que há nele uma aliança com aquilo que é errado, né? Aquilo que parece que o adversário descobriu que aquele boneco de barro, né? A carne é simplesmente um boneco de barro feito do pó da terra. É que um boneco, Deus criou um boneco lá de barro, feito do pó da terra, e que tinha uma vida, podia ser uma vida completa, eterna, mas o diabo fez uma aliança com a carne, né? E hoje nós sabemos que, biblicamente, esta carne tem uma duração bíblica de 70 a 80 anos, né? Se alguns vai mais velho, o fim já está cansado, né? Então eu sempre digo que 70 anos é o limite, né? Depois de 70, você entra no DNV, que é a data de nascimento vencida. O que está vencido, está na hora de jogar fora. Eu, por exemplo, já estou vencido. Ah, não, você está muito bem. Bom, posso estar bem, mas está vencido. É 70, que a Bíblia... se alguém chega a 80, é câncer e enfado. Então, está dentro desse limite de vida vencido, de DNV, né? Agora, vamos entender, isso aqui é carne que fica muito fácil, muito claro, ela é inimiga de Deus, ela é contra a vontade de Deus, esse boneco de barro que nós somos, né? E que é bonito, né? Tem muitos bonecos de barro, bem feitinho, né? Bonito, que beleza, que perfeição. Mas é barro, né? Mas é barro, é boneco de barro e vai acabar. Com espaço de tempo, sol, chuva, calor, e o boneco vai se desfazendo, toda aquela formosura de barro vai se desfazendo. Quando você vê aqui com 15 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, está toda a sua formosura. 90 é um carcaço, o resto de barro que está desfazendo. Mas tudo bem, isso é a vida, né? E nós estamos nesse processo natural. Agora, a segunda coisa que eu fiz aqui, então, o corpo é um evolucro que nós falamos, não é? É isso que Deus fez, é o boneco de barro. E a alma, segunda coisa é a alma, é a vida, é o eu, né? É a parte central do ser humano. Está no meio entre o sopro de Deus, né? E o espírito. Vamos entender aqui, né? Então, a parte central do ser humano, que está no meio, é o sopro de Deus, que é alma vivente. Deus nos deu alma vivente. Eu, né? Nós chamamos de o eu. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, renuncie a sua vida, o seu eu, e siga-me. Então, se você quiser seguir após mim, renuncie a sua vida. Né? Paulo disse que vivo não mais eu. Então, eu não vivo, não é eu que vivo, porque eu estou dando preferência a Cristo e não a carne. Então, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que ser decisivo na hora da escolha. Eu tenho que ser,
né? Tem que ser decisivo na hora da escolha. Então, nós entendemos que tem carne, essa parte visível, essa parte que vocês estão vendo, e o eu, que é a parte decisória, que vai decidir para onde vai, e nós temos a terceira parte que chama o espírito. Essa parte é a parte divina no ser humano, né? Em 2 Pedro 1,4 diz que nós somos participantes da natureza divina. Através do seu Espírito, nós somos participantes. Em 1 Coríntios 3,16 diz: ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Vocês não sabem que vocês têm o Espírito Santo? Sois o templo do Espírito Santo? E é interessante, veja bem, por causa do pecado, esse Espírito ficou desfigurado. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: vocês estão espiritualmente mortos. O Espírito morreu. O Espírito morre? Não, ficou desfigurado, né? A palavra de Deus é que esse Espírito ficou desfigurado, né? Atenção, a carne, o eu, a alma, não tem necessidade de ser recriada. Então veja, a carne e a alma, o eu, não tem necessidade de ser recriada. Mas o Espírito, sim, ele precisa de um novo Espírito, né? Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a palavra do Senhor, Ezequiel 36, diz: colocarei dentro de vós um Espírito novo. Eu colocarei, Ezequiel 36, 26, colocarei dentro de vós um Espírito novo. Então, o Espírito que estava em nós ficou manchado ou desfigurado, né? E a morte que Deus havia falado era espiritual, era o Espírito, né? Em João 14,6, assim, ele vos dará outro Espírito, outro Consolador, que estará convosco para sempre, né? Então Jesus falou: olha, se eu for o Pai, eu vou enviar o outro Consolador, que vai ficar convosco, eu vou enviar outro para vocês, eu vou para o Pai, eu vou enviar outro Espírito. E é interessante porque em Romanos 8,9 vai dizer assim: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem, o novo Espírito que Deus ele coloca agora dentro de nós, né, que ele vai renovar o nosso espírito, que nós chamamos de um novo nascimento, nascer de novo, é o Espírito Santo, porque o nosso espírito estava morto por causa do pecado. Mas agora, Deus coloca o Espírito de Jesus dentro de nós, dando vida ao nosso espírito. Quem não tem o Espírito de Cristo, então não é dele, não pertence. Então, não pertence a isso. Aí é Romanos 8,9. Então, a definição que nós temos que ter: a carne gosta de, lá em Gálatas, né, que nós lemos no primeiro versículo, no versículo 19 de Gálatas, vai falar o que a carne gosta, qual que é a atração da carne. Aí está a batalha, é aí que nós temos que tomar o eu, a vida, que está entre a carne, o boneco de barro, certo? E o Espírito, que Deus agora renovou na nossa vida. E é muito bom entendermos que se você não tem o Espírito Santo, você não tem como lutar contra isto. Você não existe. E há muitas pessoas que às vezes creram até em Jesus, mas não sabem disto. E fica dando lugar àquilo que é da carne. E muitos não vão sobreviver, não tem como sobreviver. Então, qual que é a definição que nós temos que ter? Veja bem, a palavra de Deus em Gálatas capítulo 19, ela vai falar que o que a carne gosta? O que a carne gosta? Agora é você que vai definir. Desculpa. O que a carne gosta? Ela gosta da imoralidade sexual. Isso são os frutos da carne. Leia lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Deixa eu ler aqui. As obras da carne são manifestas, elas são claras, as quais são
As obras das carnes são manifestas, são claras. E essa aqui são as obras da carne. Veja que você, o eu, está no meio. Né? Eu tenho que tomar as decisões. Agora, eu só vou tomar a decisão se eu tenho o Espírito Santo. Porque se eu não tenho, eu estou na carne, acabou. Não existe, né? Eu estou na carne. Se eu não tenho Espírito, eu não tenho onde pender. O Espírito está morto. A carne está vivíssima. E o que o eu vai fazer? Nada. Que a minha vida vai fazer nada. Por quê? Porque eu estou morto. O Espírito está morto. Mas quando você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, quando você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, agora você vai ter como ter opção. O eu, vou decidir agora, né? A força da carne ou o poder do Espírito Santo. Mas é você, é o eu, certo? Depois que você foi ressuscitado, quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, quando Deus te buscou lá no lixão, né? Lá no lixão do mundo, Deus te ressuscitou. Você não tem nenhuma condição de fazer isso. É Deus. É uma escolha de Deus. Você foi escolhido para isso. Agora, vamos lá. Qual que é os frutos da carne? A imoralidade sexual, primeiro. Segundo, tudo que é sujo, roubo, mentira, tudo isso que é sujo, certo? A terceira coisa, a lascívia, as ações indecentes, o homem carnal, né? Ações indecentes. Isso é fruto da carne. Veja aqui, é o 4. Idolatria. Colocar as coisas na frente de Deus. É idolatria. Ah, idolatria é adoração. A ídolo é idolatria. Adoração a ídolo é idolatria. Pronto, a palavra é o primeiro mandamento. Né? Está lá em Êxodo capítulo 20. Não farás. Como você faz? Bom, você desobedeceu, acabou. Mas se você não está no Espírito, você não vai entender isso. Tudo bem. Então, idolatria é colocar coisas na frente de Deus. Muitas vezes a pessoa... a desobediência é um pecado de idolatria, certo? Desobediência à palavra de Deus é um pecado de idolatria. Você é um idólatra, não obedece a palavra. Então, veja o item 5. Feitiçaria é um pecado de desobediência a Deus. Feitiçaria é um pecado de desobediência a Deus. É um fruto da carne, é um fruto da carne. Inimizades, ódio, indisposição. Se eu tenho indisposição, tenho um ódio, é uma inimizade. Brigas, o item 7, brigas, né? O item 8, ciúmes. Item 8, ciúmes. Ciúmes é um fruto, é um fruto, é uma ação da carne, veja bem. 9, excesso de raiva. Irai-vos e não pequeis. Você ira, esse excesso, isso é um fruto da carne, a carne está te chamando para esse lado. 10, ambições egoístas. Não satisfaz com nada, né? Quer tudo para ele, é um ambicioso, né? Então ele quer. 11, desunião. 12, divisão. 13, inveja. 14, bebedeiras. Que fruto da carne? Não é que a carne é tanto atrativa, né? Aí eu volto novamente, o eu tem que definir, eu quero isso para minha vida. É isso que é o caminho que eu vou traçar. Veja bem, se você não tem Espírito Santo, é isso aí, você vai traçar e pronto. Mas se você tem o Espírito Santo, agora você vai ter uma outra opção, né? Farras. E o apóstolo, o escritor aos Gálatas, né, que foi Paulo, ele diz assim, e outras coisas semelhantes ou parecidas com essas, eles não receberão o reino de Deus, estão condenados. É Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, não estou fazendo valores de juízo, não sou quem sou eu para fazer valores de juízos. Mas aqui aí você tem essa pendência. Esse boneco de barro gosta disso aí. Esse boneco de barro gosta disso aí. E parece um pacto com o mal que esse boneco de barro fez na carne. Mas agora Deus introduz no homem o seu Espírito Santo, dando uma outra opção, deu vida ao homem. Você tem vida. Você não vai encontrar o homem que está pendendo para o Espírito. Agora vê, o que o Espírito Santo produz? Qual que que vai provar que você está indo para o lado do Espírito Santo?
do Espírito que está dentro de você, né, que Deus colocou dentro de você, e sem ele não tem como você se escapar. Não tem, não existe. Eu sou muito religioso, eu fui criado desde criança. Muito bem, ótimo, muito bem. Mas você é escravo. Você é escravo, você faz aquilo que a sua carne quer. Mas o Espírito vai produzir, né, os frutos do Espírito, que vai aparecer, vai demonstrar na sua vida agora, aí você vai pender para a carne ou para o Espírito? Para as laterais, né, o corpo, ou para o interior, que é o Espírito? Aí vamos ver lá. Primeiro, amor. Muito bom, Deus é amor. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. É a palavra de Deus que fala, né? Alegria, alegria, sentimento de alegria. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a alegria é uma condição espiritual, interna. Não é a alegria de comprar um carro novo, ter um filho, fazer uma viagem internacional. Não é isso, não. É alegria interna. É a paz, paz, paz. Num mundo tão violento, tão agitado, onde sua cabeça está cheia de notícias que entristece a alma, você ter paz. É fruto do Espírito. Você está pendendo para o Espírito Santo. O Espírito está produzindo isso na sua vida. Paciência. Olha, paciência. Às vezes somos tão impacientes, né? Hoje estamos precisando desse fruto do Espírito na nossa vida. E se você tem o Espírito Santo, ele vai te dar isso aí. Ora, busca, medita, conheça. Delicadeza. É o item 5, delicadeza. O céu do Senhor pode ser grosso, né? Muito bem, bondade, bondade, pessoa boa. Não é esse bobo, né? Não é todo mundo quer se aproveitar de você, é tão bonzinho, né? Bondade, fruto do Espírito. Fidelidade, você é fiel, servo do Senhor. O Espírito Santo ele produz a fidelidade. A humildade, né? Humildade, sempre considerar os outros superiores a si mesmo. Domínio próprio, as suas ações, suas atitudes, o Espírito Santo vai produzir isso na sua vida. E a palavra de Deus são 10, veja bem que a carne supera, né, em 50%. Os frutos da carne são 15, mas os do Espírito são apenas 10, mas 10 maravilhas. As pessoas que pertencem a Cristo matam os desejos da carne junto com todas as suas paixões. As pessoas, vejam bem a colocação da palavra de Deus aqui está escrito em Gálatas, capítulo 5, que é a Bíblia Sagrada, leia em qualquer tradução, né? Você vai ver aqui, o 19 então, mas o versículo 21 vai dizer quais que eram os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22 vai lá dizer os frutos do Espírito, né? E no versículo 24 assim, e os que são de Cristo, ou na linguagem de hoje, que eu estou com ela ao lado aqui, as pessoas que pertencem a Cristo, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e desejos. Então, as pessoas que pertencem a Cristo crucificarão, que se mata os desejos da carne, junto com todas as suas paixões. Esses desejos carnais não fazem parte, não é, da vida da pessoa que pertence a Jesus. Né? Aqueles desejos que nós falamos lá, bebedeira, prostituição, farras e tudo mais, isso não faz parte, porque o eu, a alma, né? O eu está pendendo para o centro, para o Espírito Santo. Então, eu, depois de ser salvo, receberá nova vida em Cristo. Eu tenho que tomar a decisão, depois que eu recebo o Espírito Santo. Antes não tem condições. Antes você está morto. Morto não anda, morto não fala, morto não tem decisão. Morto não sabe para onde ir. Morto, coitado, não tem sentimentos. É a vida que nós levamos antes de Cristo.
Foi para isso que Cristo morreu. Mas o complemento do ministério de Cristo foi quando ele viu o Espírito. Agora esse Espírito já está na nossa vida, né? Aí nós agora temos vida, voltamos a viver, não estamos mais mortos, temos, né, agora uma forma de definirmos depois que o Espírito, porque antes não tem como. Deus te escolheu, colocou o Espírito dentro de você, agora você, né? Não é por isso não, você vai ter que estar, eu tenho que tomar a decisão de deixar que o Espírito dirija a minha vida e não dar lugar à carne. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Aqueles que são guiados, quer dizer, você pendeu para o Espírito Santo. O Espírito Santo está guiando a sua vida com paz, com bondade, com fidelidade, com amor, com alegria, com paciência. Aí você é filho de Deus. Ah, não, mas eu quero as ações da carne, né? Que nós já comentamos aqui. O negócio é imoralidade sexual. Eu tenho preocupado muito porque a sujeira está tão lascívia, carnal, indecente, está tão exposta hoje. Hoje nós vemos a sociedade dessa forma.